Maravilhoso Deus, nós agradecemos ao Senhor por nos dar o dom da vida e por estarmos aqui para ouvir, ó Pai, a Tua palavra. Ela será aberta e entendida pelo poder do Espírito, fará uma transformação em nosso coração. Entregamos as nossas vidas a Ti, porque o Senhor sabe o que é melhor e o Senhor sabe o que fazer. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, povo de Deus. Eita, esse boa noite aí ficou para ontem. Boa noite, povo de Deus. Ficou muito melhor. E isso mesmo, me deu um boa noite bom, viu? Porque quando eu estiver apresentando meu programa na Novo Tempo, eu mando um abraço para vocês, viu? Da Igreja de Brotas. E eu já tenho até o nome do programa, viu, Jonathan? Hora da Verdade. Ou Hora da Esperança. Tudo na igreja tem esperança, você já percebeu? É os livros missionários, é os programas. Tudo na igreja tem que ter esperança depois de um nome. Então, meu programa é a Hora da Esperança. Quando eu estiver lá no Hora da Esperança, eu vou estar mandando um abraço para o pessoal da Igreja de Brotas, viu? Então, um grande abraço para os irmãos e irmãs que se encontram lá na Igreja de Brotas. Salvador, Bahia, terra boa, né? Terra de praias lindas. Entendeu? E vai ser uma bênção, irmão. Assim eu imagino, né? Não é verdade não, tá? Eu imagino que será dessa forma se eu apresentasse um programa na Novo Tempo. Hora da Esperança. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A nossa natureza, em essência, ela é o quê? É o quê? Isso. Não tenha vergonha não, porque é isso mesmo, irmão. Nossa natureza, em essência, ela é pecadora. Está entendendo? A nossa natureza, em essência, ela é má. Agora, desesperadamente, nós precisamos de solução. E deixa eu fazer outra pergunta. O que a gente precisa fazer para ser pecador? Quem foi que falou? Não, é só nascer. Quando você nasce, quando mamãe estava lá no Hiperba, né, no português ou no espanhol, no Ticila Balbino, meu irmão, quando tu nasceu, tu é pecador. E a Bíblia vai me dizer que o salário do pecado é o quê? É logo, nós entendemos que bebês morrem porque a condição deles é uma condição pecadora. O pecado está enraizado no ser humano. E é interessante que a Bíblia, a sua Bíblia, vai nos dar vários indícios que isso não vai mudar. Ontem nós falamos da criação, Deus criou Adão e Eva, o homem se rebelou contra Deus, o pecado entrou no mundo, e chegou um momento ali em Gênesis capítulo 6, 7, Deus falou, olha, a maldade do ser humano está aumentando tanto que eu vou destruir o homem que criei. E ele diz, olha, eu vou destruir o homem, vou destruir os animais, vou destruir as plantas, a vegetação, eu vou destruir tudo, porque a maldade do homem chegou até mim. Quando, obviamente, lemos de forma atenta, a gente pensa, opa, Deus vai acabar com a maldade do homem, vai ficar somente 8. Desses 8, algo vai melhorar. E na recriação de Deus, nós vemos Deus novamente restartando o mundo, mas o mundo não melhorou. Deus cobre novamente o mundo com água. Deus faz as águas baixarem, faz a porção seca aparecer. Deus faz com que os animais do céu saiam para o seu domínio. Faz com que os animais terrestres saiam para o seu domínio. E por fim sai o ser humano. Isso, obviamente, fazendo um paralelo com Gênesis, é uma nova criação. E já que Deus está fazendo uma nova criação, a gente pensa que o ser humano vai fazer algo novo. Mas não. Nós vemos Noé
tomando frutos e se embriagando. Paralelo com Gênesis, Noé está cometendo o mesmo erro de quem? De Adão. E depois, nós vemos um dos filhos de Noé vendo a sua nudez. Paralelo a Gênesis, assim como Adão viu a nudez de Eva e Eva viu a nudez de Adão. Por isso que aquilo era algo tão escandaloso, porque a nudez tem a ver com intimidade. O mundo não mudou. O homem continua pecador. Pecador a tal ponto que quando vamos para o Gênesis capítulo 11, os homens dizem assim: nós queremos nos tornar grandes, os nossos nomes têm que ser grandes, para a nossa posteridade, assim como eram os nomes dos nossos antepassados. Vamos construir uma torre que vai chegar até o céu. E eu não vou dar spoiler da torre, porque talvez nessa semana eu fale um pouquinho disso. Então vamos construir uma torre que vai chegar até o céu. Deus, vendo de lá de cima aquilo, falou: não, peraí. O ser humano é um só. E tudo que ele tentar fazer, ele vai conseguir. E dica para vocês, o ser humano está voltando a ser um. Por quê? Hoje nós temos algo chamado globalização, aonde mesmo que eu não fale uma outra língua, eu consigo traduzi-la. E o ser humano estava aumentando a sua maldade, a ponto de Deus descer, confundir a língua e espalhar todo mundo. O que isso está querendo me dizer? Que o ser humano não vai mudar. O ser humano não muda. Eu vou um pouquinho mais na frente, obviamente as andanças de Abraão. Nós vemos ali o pai da fé cometendo erros igualmente Adão e Eva cometeu. Eu chego a uma conclusão: o ser humano não muda. Porque eu não vou dar spoiler de Abraão. Provavelmente eu possa falar aqui na semana. Vamos avançar um pouco para Juízes, capítulo 13. Não precisa abrir ainda não. Quando vamos olhar para Juízes, vemos uma cena parecendo um filme de terror. Um levita foi para um local e ali tinha uma mulher. E os homens daquela cidade onde o levita estava passando a noite foram para dentro da casa e disseram assim, para a porta da casa, e dizer assim, deixa a gente entrar, porque a gente quer ter relações com ele. O dono da casa disse, não, eu tenho 2 filhas aqui que elas ainda não conheceram homem nenhum, eu dou essas filhas para você, mas não faça mal nenhum a este homem. O leitor atento diz, eu já vi isso em algum lugar. Obviamente, é a história do Gênesis, aonde Deus envia um anjo para retirar Ló de uma cidade chamada Sodoma e Gomorra. O recorte que está em Juízes é o mesmo recorte que está em Gênesis. Eu tenho 2 filhas que não conheceram homens, eu entrego elas para você, para vocês, mas por favor não faça nada a este homem. E aquele homem entrega as suas filhas, e infelizmente uma delas veio a falecer. O levita, parece uma história de terror, corta essa mulher em 12 pedaços e manda cada pedaço para uma das 12 tribos de Israel. O que eu aprendo com essa história? Não mudou. Mesmo muito tempo se passando, o ser humano não mudou. Nós não mudamos. Temos apenas uma condição. Somos pecadores e estamos caindo e nos chafurdando no pecado. Somos pecadores, essa é a nossa condição. A Bíblia diz que nós somos maus. E continuamente maus. Obviamente, isso é para chocar você e para colocar você na sua real condição. Você é pecador, nada que você faça vai melhorar essa condição. Você não consegue mudar essa condição por você mesmo. Os 10 mandamentos estão aí para mostrar para a humanidade que a humanidade não consegue tirar essa condição. E aí precisamos, obviamente, de algo externo que possa mudar essa condição em nossas vidas. Amém? Agora que você está percebendo que você é pecador e precisamos de algo externo para mudar essa condição, quem é que pode mudar a condição do pecador? Agora responde com power.
Quem pode mudar a condição do pecador? Quem pode mudar a condição do pregador? E quem pode mudar a sua condição? É ponto passivo a todos. E que bom que você entendeu que Jesus pode mudar a sua condição. E é interessante que Deus poderia deixar-nos a míngua, vivermos apenas uma vida, ou melhor, existir e morrer para sempre. Mas pelo contrário, esse é um Deus que se importa com você. Esse é um Deus que se atenta a cada detalhe. Esse é um Deus minucioso, que através do dia a dia, através da sociedade, da forma que ela se estruturava, através da política, ele ensinava como salvava o povo. Em todo momento, quando o povo acordava, o povo dormia, ia para a escola, voltava, o povo entendia que Deus estava salvando de inúmeras formas, e Deus se atenta em detalhes, e os detalhes que Deus se atenta é porque Ele se importa muito com essa humanidade caída, a ponto de enviar o seu Filho para morrer por cada um de nós, e mudar a nossa condição de pecadores para pecadores, mas pecadores arrependidos, com a oportunidade de salvação. Não estamos mais perdidos, não estamos mais sozinhos. Deus está conosco, Deus está contigo, e Ele não te deixou só, porque Ele se importa. Agora eu gostaria de mostrar para você a importância que esse Deus dá, a ponto de não se tornar a ponto de se tornar absolutamente nada, para poder entregar tudo a essa humanidade caída. Salmos capítulo 22. Salmos capítulo 22. Obrigado pelo timing. Muito bem. Porque aquele reloginho ali, acho que no final da semana eu vou trazer um digital. Porque, meu irmão, isso é complicado, viu? A gente ver nesses negocinhos assim é complicado. Mas ali está ótimo. Enquanto você está procurando, estamos transmitindo para o YouTube. Tem como dar um zoom na câmera? Tem? Dá um zoom aqui em mim, que eu vou falar para o jovem que não veio hoje. É semana de oração jovem. E aí o zoom? Opa! Para onde eu olho? Para qual câmera? Para daqui, que eu já estou treinando já para o meu programa. Você jovem, você jovem que não está aqui na semana de oração, você jovem que não vem para o culto, Deus vai te visitar. Foca bem aqui, foca bem em mim aqui, viu? Edição, Deus vai te visitar. E se amanhã tu não estiver aqui, eu vou mandar Deus enviar um anjo para te trazer, nem que seja força, mas você vem aqui para poder ouvir da palavra de Deus, amém? Amém? Pode tirar do zoom agora, edição, pode tirar do zoom. Muito obrigado. Isso, gostei da minha equipe, viu, de produção. Maravilhoso, maravilhoso. Provérbios 22, versículo 6. Olha o que diz, irmão. Calma, irmãos. Misericórdia. Eu pensei que tinha acontecido alguma coisa. Salmos. E o Salmo 22, 23 e 24 são salmos messiânicos. O versículo 6 diz assim, ó. Mas eu sou o quê? Sou um verme, e não um ser humano, afrontado pelos homens. Em algumas Bíblias tem opróbrio dos homens, ou envergonhado, ou vergonha dos homens, e desprezados por quem? Pelo povo. Eu disse para vocês que o Salmo 22 é um salmo messiânico. Então, quando a Bíblia está dizendo, mas eu sou um verme, e não um homem, quem é esse verme? Quem é? Quem é esse verme? Gente, não tenha medo não, a gente está aqui para aprender juntos. Esse verme é o que você está pensando, mas só não está tendo coragem de dizer. Esse verme é Jesus. Você só não está tendo coragem de dizer. Esse verme que o Salmo está dizendo é Jesus. E esse verme foi desprezado pelos homens. Desprezado pelo povo. Eu não sou um homem, mas eu sou um verme.
Mas, simplesmente se terminarmos aqui, temos um grande problema. Um pregador vem na semana de oração jovem, diz que Jesus é um verme e vai embora. Não, não é assim não. Meu Deus, meu Jesus não é verme não. Mas ele se fez um. E você vai entender isso. Produção, coloca aqui na tela, por favor. Depois que acabar a semana de oração, passa no RH. Muito bem. Muito bom, produção. Ali você está vendo um bichinho, um verme. Esse verme, no hebraico tem um nome. No hebraico esse verme se chama tolá, ou tolaat. É o nome dado para quê? Para o verme. E a palavra tolá também aparece 43 vezes no Antigo Testamento, se referindo ao... Fala, gente. Ao... E também para uma cor. Didaticamente, a cor que a palavra tolá se refere está ali, certo? A dica, no verme. No verme. Que cor é? Vermelho. Mas a Bíblia vai chamar a cor tolá de escarlate. Então, tolá quer dizer verme escarlate. Compreenderam até aqui? Tolá, verme escarlate. Outra palavra para, obviamente, verme é rimá. Mas o que aparece no Salmo 22, versículo 6, é: mas eu sou tolá, um verme escarlate, e não ser humano, afrontado pelos homens, opróbrio dos homens, ou vergonha dos homens, e desprezado pelo povo. Certo? Perfeito. E por que, Vinícius, você está me explicando sobre um verme escarlate? É porque o verme escarlate, tipologicamente, lembra que eu lhe falei que Deus se importa com detalhes? Um detalhezinho, um vermezinho, tipologicamente, fala da história da redenção, da história do sacrifício de Cristo. E você vai aprender hoje. Então, esse vermezinho escarlate, a verme-mãe, ela sobe na madeira, na árvore. E quando ela sobe na árvore de madeira, e eu peço por favor que você esteja com toda a atenção aqui, porque os detalhes também, hoje, neste dia, precisam ser percebidos. Porque se você não percebe os detalhes, você não consegue fazer as conexões. Então esse vermezinho sobe na árvore de madeira, e ele finca-se na árvore de madeira como se estivesse pregado. E ali ele se prende de tal forma que para tirar aquele verme é preciso arrancá-lo brutalmente. E quando se arranca o verme do propósito de vida dele, que é reproduzir, se interrompe o ciclo de vida daquele verme. Então, a verme-mãe sobe na árvore, finca-se nela e cria agora um casulo, cria agora uma casa. Pode passar, por favor? Aquela é a casa, aquele é o casulo do verme-mãe, do tolá, do verme escarlate. E se você for perceber, a cor do casulo é que cor? Escarlate. Para a mentalidade oriental. Mas para a gente aqui ocidental é vermelho. Certo? E ali aquele casulo, a mamãe verme fica ali dentro, colocando os seus ovos. Quando essa mamãe coloca os seus ovos, durante 3 dias e 3 noites, os ovos eclodem e os ovos, ou melhor, agora ali as larvas, os filhotinhos, se alimentam da própria mãe. A mãe dá a vida para os seus filhotes viver. E quando os filhotes estão se alimentando da mãe, ela excreta um corante. E esse corante mancha todos os filhotes. E os filhotes permanecem com a cor desse corante vermelho sangue, escarlate, para o resto da vida deles. O sangue
O corante marca esses vermes pelo resto da vida. E eles permanecem com a cor escarlate por conta desse corante excretado pela verme-mãe. E é interessante que a madeira fica manchada também com esse corante. O corante escorre na madeira e fica manchado, parecendo uma mancha de sangue. Outra coisa interessante é que esse verme era utilizado para fazer corantes e tingir roupas. Tanto que as vestes sacerdotais, as partes que eram vermelho, carmesim ou escarlate, eram feitos com esse verme. A cortina, o véu do santuário, era feito com esse verme. E a capa que cobria o santuário, né, a tenda, também era feita com esse verme. Então pegavam vários deles, amassavam. Quando logo amassavam, saia aquele corante vermelho vibrante, cor de sangue. Eles colocavam na água quente, colocavam as roupas e, obviamente, os tecidos ali, brancos, e tingiam o tecido. Pode passar, por favor? Acho que eu trouxe uma imagem aqui. Pode passar? Perfeito, está aqui. Ali estão os vermes, eles eram esmagados. Repare que fica nessa cor mesmo, cor de sangue, né? Esse vermelho escuro. E ali serviria para tingir ali uma lãzinha e ali é um tecido, né? Uns fios ali. E ali eles, obviamente, tingem esses fios com esse animal. Até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Agora vem a parte importante e interessante. Depois que a mãe dá a vida para que esses filhotes possam sobreviver, a cauda da mãe vai para a cabeça em formato de coração. Lembra que eu lhe falei que Deus se importa com os detalhes? A cauda vai para a cabeça em forma de coração. E quando essa cauda está na cabeça em forma de coração, aquele casulo que era vermelho se torna, produção, branco. O que era escarlate se torna branco. Mas ele se torna branco parecendo lã. E é interessante que quando esse casulo se torna branquinho assim, parecendo lã, ele começa a se desprender da árvore. E ele cai da árvore parecendo neve. Eu acho que eu trouxe uma imagem. Produção? Está ali o casulo do verme escarlate. Vermelho como sangue. Mas depois, branco como a neve. Pode passar, por favor? E ali dentro está a mamãe que deu a vida para que os filhos pudessem viver. Branquinha. Branquinha. Eu acredito que, nesse ponto, alguns de vocês já estão fazendo, obviamente, os paralelismos. Abram suas Bíblias no livro de Isaías. Vocês lembram ontem do verso? Isaías, capítulo 1:18. Ah, que bênção. Jovem, você que não veio, você perdeu. Você perdeu. No YouTube não é a mesma coisa que ao vivo, não. Isaías 1:18. Isaías 18. Cadê Jonathan? Pode colocar, irmão, aquele som que toca o coração. Hora da verdade. Ou hora da esperança. Hora da verdade acho que já tem. Hora da verdade é programa jornalístico, né? Esses programas de notícia. Não é hora da verdade, não. Agora é hora da esperança. Isaías 1:18. O Senhor diz. Quem diz? O Senhor. Se o Senhor diz, é o suficiente para chamar minha atenção. Mas o Senhor não apenas diz, mas Ele convida. Venha. Venha e vamos discutir a questão. Venha, vamos conversar sobre. Venha, vamos arrazoar. Ainda que os pecados de vocês
sejam como o verme escarlate. Assim como o pecado de vocês sejam como tolar, eles se tornarão brancos como a alva neve. E ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como lã. Assim como o verme escarlate sobe numa árvore, Cristo subiu numa cruz. Cruz essa de madeira. Madeira essa que vem de uma árvore. E é interessante que ele foi pregado naquela cruz. E ele decidiu permanecer naquela cruz para cumprir o desígnio do seu Pai. Entregá-lo para salvar a humanidade perdida. E é interessante de que quando Cristo foi crucificado, assim como o verme dá a sua vida, o sangue dele escorre no madeiro. E aquele sangue para todos quantos o aceitar, serão transformados pelo poder desse sangue. E o sangue de Jesus marca quem aceita. Marca que nós somos dele. Não por um pouco de tempo. Marca que nós somos dele por toda a nossa vida. E por toda a eternidade. Mas depois de 3 dias, ele não permaneceu morto. Ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, eu tenho esperança. A esperança para os homens perdidos. A esperança para a humanidade caída. Deus se entregou por inteiro. Por isso nós não podemos nos entregar pela metade. Se o nosso Deus se entregou por inteiro, devemos também nos entregar por inteiro. E é no mesmo Salmo 22, que diz que ele se tornou um verme. Mas não porque ele é um verme, mas porque naquela cruz, segundo a Bíblia, ele se tornou pecado. Mas ele não se tornou pecado porque ele em si é pecado. Ele se tornou pecado porque o meu pecado estava nele. Porque a morte que deveria ser minha, a morte que deveria ser sua, ele morreu. Deus se importa com você. E naquele momento, ele era o pior ser humano da face da terra. Jó compara esse homem miserável com um verme. Em Isaías também mostra em alguns lugares, pelo menos 2 versos, que um homem é um verme. Mas ele não se tornou nada. Ele se tornou o que era de pior nesse mundo. Naquele momento, ele se tornou um verme. Para te dar vida. E o que você está fazendo com a vida que ele te deu? Será que nós estamos somente existindo? Será que os nossos dias estão sendo sempre os mesmos? Será que nós não estamos vivendo em novidade de vida, já que ele nos deu vida? Será que a sua vida virou um ciclo previsível? Onde você dorme, acorda, trabalha, dorme, acorda, trabalha, aos sábados vem para a igreja, ao domingo vem para a igreja, mas parece que a vida não tem sentido. Jesus morreu para que a sua vida tivesse sentido, e para que para sempre você carregasse o sangue dele. Essa notícia não é somente boa, essa notícia é maravilhosa, é a maior e a melhor notícia que o universo já viu. E parece às vezes que nós a recebemos como se não fosse absolutamente nada. A gente insiste em curtir Cristo, mas não queremos segui-lo.
É muito bom curtir, mas seguir exige renúncia. E já está na hora da sua vida ser renunciada para você viver a vida que Jesus sonhou para você. Porque como está, não dá. Como está, não dá. Do jeito que está, isso não é vida, isso é existência. E existir para aqueles que Jesus derramou seu sangue sobre, isso é inegociável. Não podemos existir, temos que viver. E o viver é com Cristo. Temos que viver. E o viver é com Cristo. Se o sangue de Jesus é aceito por você, você tem vida. E você vive em novidade de vida, espalhando essa boa notícia para todos. Porque eu trouxe essa história hoje, é para te mostrar que Deus, através de um pequeno detalhe, se importa com você de forma grandiosa. De forma grandiosa, Deus se importa com você. E as mínimas coisas escritas na Bíblia prefiguram profundas mensagens. Tesouros escondidos, como dizem os judeus, atrás de cada palavra. Palavras escolhidas com um cunho eterno para dar entendimento e vida a todos aqueles que deixarem o coração aberto para que o Espírito Santo possa fazer a mudança. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como escarlata, vermelhos como verme, eles se tornarão brancos como a lã. E se for como carmesim, mais alvos do que a neve. Agora, onde a pregação falada não consegue ir, a pregação cantada irá alcançar. Nesse momento nós vamos ouvir uma canção. E que essa canção seja a sua oração. Seja o seu momento de entrega. Seja o momento de você dizer: Senhor, eu preciso preencher o vazio da minha vida. Eu preciso dar forma. Eu preciso que o Senhor me coloque em um domínio. Porque parece que eu estou vivendo somente por viver. Senhor, eu preciso que o seu sangue purifique os meus pecados. Porque do jeito que está, Senhor, eu sinto no meu íntimo que não dá. Do jeito que está, não dá. Eu preciso de mudança, Deus. Mas eu sei, porque eu sou ser humano. E muitas vezes, nós não temos força. Mas podemos pedir força para aquele que pode todas as coisas. Vamos pedir força para o nosso Deus. Nessa canção, que você possa entregar a Ele a sua vida e o caminhar dela, em nome de Jesus. Muitas vezes não entendes o porquê de ter deixado sofrer assim. Se parece que Deus esqueceu e deixou de te amar. Tudo tem um motivo para acontecer e Deus sabe qual é o melhor. Mesmo que não entenda
entendas o porquê, espere no Senhor. Deixe Deus operar em teu ser, mesmo que custe o sofrer. Confia em Deus e Ele tudo fará, até mesmo que parece mais difícil ou impossível. Deus o pode, Deus o pode, Deus o pode fazer. Tudo tem um motivo para acontecer, e Deus sabe qual é o melhor. Mesmo que não entendas o porquê, espere no Senhor. Mesmo que custe o sofrer, confia em Deus que Ele tudo fará, até mesmo que parece mais difícil ou impossível. Deus o pode, Deus o pode, Deus o pode. Mesmo que custe o sofrer, confia em Deus e Ele tudo fará, até mesmo que parece mais difícil ou impossível. Deus o pode, Deus o pode, Deus o pode. Somente o Senhor sabe o que necessariamente precisamos. Somente o Senhor tem em sua mente o que passamos todos os dias. Só o Senhor sabe das nossas fragilidades, das nossas aflições, o quanto nós precisamos de força. Só o Senhor sabe como é que estão as nossas finanças. Ó Pai, obrigado porque o Senhor não somente sabe, mas o Senhor se importa. O Senhor não somente sabe, mas o Senhor participa da nossa vida. Afinal de contas, o Senhor viveu aqui. O Senhor sentiu frio, o Senhor sentiu sede, o Senhor sentiu fome, o Senhor teve necessidades. Tudo isso para dizer para cada um de nós que o Senhor se importa.
tudo isso para dizer que nós não estamos sozinhos. Tudo isso para dizer que, como teus filhos, nós somos amados. Tudo isso para dizer que, ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como escarlata, eles se tornarão brancos como a lã. Assim como os nossos pecados possam ser vermelhos como carmesim, eles serão brancos como a alva neve. Obrigado, Jesus. Não temos palavras para descrever o quanto o Senhor é bom. Que possamos ir para as nossas casas, refletindo nessa tua bondade, nesse teu amor, e aceitando o teu sangue sobre as nossas vidas, porque isso indicará que nós somos teus e de mais ninguém. Que o inimigo não tenha força, Senhor, para tocar em nossa vida, que ele parta em retirada pelo poder do nome que há em Jesus, porque nós somos teus e aceitamos o teu sangue, Senhor. Ó Pai, nos dá uma boa noite de sono, na tua santa presença. Oramos em teu nome, Cristo Jesus. Amém.